não existia o gesto do risco, era só o gesto de impressão. Né? Então, toda a linguagem cuneiforme, que vem de cunho, né, ela é baseada na impressão, né, na impressão mesmo dessa forma triangular sobre o barro mole. O barro era trabalhado mole. Né? Então, a natureza do barro, né, e as condições em que ele era trabalhado, junto com exigiu um novo tipo de instrumento. E a combinação do barro com as peculiaridades desse tipo de instrumento gerou um novo formato, uma coisa completamente diferente. Isso são duas coisas que acontecem praticamente na mesma época. Nós estamos falando de 3.500 a.C. Enquanto os egípcios usavam pedra em talhadeira, os vizinhos ali, a 50 quilômetros adiante de Babilônia, usavam barro com cunha. Olha um resultado completamente diferente. Quer dizer, a natureza dos materiais implica em várias coisas. Uma delas é a própria concepção da forma da escrita. E mais, né, na medida que você compõe, ou que você estabelece o contexto em que as letras acontecem, você determina o formato das letras, você determina também, por consequência, o formato dos livros. Então, os livros, eles vão tendo formas e aparências e vão se apresentando de formas diferentes em função das peculiaridades do material do qual era feito. Isso é óbvio, não é verdade? Mas, por exemplo, dá para enrolar barro? Não dá, nem pedra. Né? Então, os livros dessa época eram placas, só podiam ser placas. Né? Ele começa a ser enrolado quando se começa a utilizar materiais flexíveis. Ou ele começa a ser dobrado em páginas quando esse material flexível permite isso. Não é verdade? E daí por diante. Então, para a gente entender o momento em que surge o papel, é preciso que a gente viaje um pouco para trás também, para entender nesse contexto aqui o que já existia, quais eram as tradições que já haviam sido consagradas, para a gente poder aferir enfim, a importância do surgimento do papel. Então, eu quero... Alguém fala francês aqui? Não? Alguém fala inglês? Alguém fala português? Não? Lúcia, vem cá. Não se assusta. Então, mais um vou letrando aqui. Eu quero que você... Olha, eu tenho aqui alguns materiais que, se a gente tivesse tido um pouco mais de tempo, teriam surgido. Tá bom? Eu tenho a seda, eu tenho pergaminho, todo mundo sabe o que é, tenho papiro, eu tenho folhas, eu tenho ossos, eu tenho cascas de árvore, eu tenho bambu, eu tenho madeira, eu tenho barro e eu tenho pedra. Organiza tudo isso para mim no varal da história, por favor. Bota na ordem que essas coisas aconteceram. O público deve ajudar. Não, põe no varal do varal. Esse aqui é o famoso primeiro varal da história. E esse é o segundo varal da história. É o varal superior e o varal inferior. Sabe o que é mais fácil? Pendura tudo. Vocês podem ir pensando, que eu vou chamar um por um aqui.
estamos falando de suporte da escrita, tá certo? Aqui não estamos falando de homem da caverna, enfim, estamos falando já de escrita, de alfabeto, de documentos. Então, estamos falando aqui todos esses materiais como suporte da escrita, hein? Não como instrumento de caça. Você acha que é isso? A seda depois, né? A seda não é depois do Depois do. Sei, A seda A seda depois do. eu peguei começou em 2000, né? Aqueles ossos estão muito lá na frente. Seda antes do bebê. Segundo o IPT, Tem dúvida dessas coisas. a madeira antes do bebê. Ah, falei? eu tenho certeza. Vai ver cair ali a pedra, Rê. Pedra borra. Pedra borra. Ele tá trocando tudo, né? Acho que o barro depois da pedra, né? Pedra passa. É Eu acho. O barro só nem mesmo. O barro depois da pedra. Barro, antes da madeira. Depois da pedra. Aí, Depois da pedra? Depois da pedra. Vai voltar. Você acha que é? O que vocês acham? Antes da provisória, menos da madeira. Acho que os ossos estão errados. Vamos ver, vai antes da pedra. Mais ou menos, isso aqui é uma ordem mais ou menos errada. Vocês vão saber primeiro? Essa ordem, na verdade, não existe. Né? Não existe uma ordem cronológica desses materiais. Isso é impossível. O que a gente está tentando fazer aqui é tentar alinhavar só uma linha de raciocínio aqui para a gente poder entender algum processo de evolução. Por que não existe essa ordem? Porque o fenômeno do surgimento da escrita, da evolução das letras, do surgimento das letras do livro, é peculiar a cada grupo, a cada civilização, a cada região. Então, na verdade, a gente só pode fazer um raciocínio desse se a gente se ativer a um grupo específico numa região específica. Né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de esquimó, né? Não tem sentido falar de madeira, nem de bambu, nem de folha, nem de casal, nem de papel, nem de porque esse cara nunca viram isso, não sabe nem o que é. Porque lá só tem osso. Né? E osso assim mesmo de baleia e dente de foca. Né? E se tiver, eventualmente, não sei, talvez tenha sei lá, uma árvore qualquer, um arbusto qualquer que está. Se a gente estiver falando de alguém na África, é outra realidade. Se a gente estiver falando de alguém na China, é outra história. Se a gente estiver falando de alguém no deserto, é outra história. Então, na verdade, os grupos, esse raciocínio só pode ser aplicado com alguma precisão ou com algum critério se a gente se ativer realmente a uma região específica. Mas nós vamos fazer de conta que não é assim, tá certo? Então nós vamos tentar raciocinar no sentido do seguinte, no sentido de o surgimento, digamos que todo mundo tivesse tido acesso a tudo isso, que não é verdade, mas que todo mundo tivesse tido acesso a tudo isso, vamos tentar compreender como é que seria uma evolução natural dessas coisas e por que é que umas coisas são realmente superiores ou são mais fáceis ou apresentam vantagens com relação às outras. Tá bom? Para a gente chegar aqui, nós vamos começar da pedra, que realmente todo mundo que voltou pela pedra primeiro, está certo, e vamos terminar no papel. Tá? E tudo isso que vem no meio, também não é correto a gente estabelecer essa ordem, porque isso não existe, mas a gente vai tentar dar uma olhada aqui como que essas coisas se comportariam se tivessem ocorrido confinadas no corpo. Realmente, o primeiro material, ou os primeiros materiais, foram a pedra e o barro, os dois praticamente juntos. A gente tem evidências, a gente tem documentos, a gente tem resquícios, a gente tem coisas que nos provam, né, que desde 3.500 a.C., quando se começou a escrever na pedra e no barro. Os egípcios preferiram a pedra, por uma questão cultural. Os egípcios eram todos chegados na eternidade. O negócio deles era fazer aquelas coisas monumentais que eles achavam que iam durar para sempre, né? Que nem algumas pessoas que a gente conhece. Então, o pessoal monta aquele negócio porque eles acharam que a civilização egípcia era eterna, nunca mais ia acabar, e aquilo era para a vida inteira. A pedra tinha esse grande apelo, né? A pedra tinha apresentava todas essas possibilidades. Eram coisas
deixava de ser um material apropriado para aquele tipo de linguagem específica que eles tinham desenvolvido. Não é verdade? Quer dizer, para a representação dos hieróglifos era material super adequado. Né? Mas principalmente era a durabilidade que você falou que faria com que aqueles monumentos todos perdurassem eternamente. Os vizinhos dos babilônios preferiram o barro. Por quê? Porque era uma civilização muito menos preocupada com essas questões do que os egípcios. Era gente muito mais prática, uma civilização muito mais limitada também. Né? E eles valorizavam outras coisas. Né? Era um povo muito mais comerciante, tinha um intercâmbio, eram comunidades mais cosmopolitas, estavam situados em lugares geograficamente estratégicos, onde havia muito mais trânsito de pessoas. Né? A necessidade deles era uma coisa muito mais mundana, uma coisa mais prática. Daí ter preferido o barro. Né? Por que alguém que tem essas preocupações que eu acabei de descrever haveria de preferir o barro à pedra? Que vantagens o barro apresenta? Mais leve pelo menos. O que mais? Rapidez. Rapidez de manuseio. O que mais? Não, isso aqui é uma carta de amor da Babilônia de 5.000 anos atrás. Eu preciso manuseio que cuidado. O que mais? Muito bem. Repete de novo. Você tem fáceis para pedra. Eram mais fáceis? Os instrumentos tiveram que ser inventados e concebidos em função disso. Né? Você conseguir um material é mais fácil de ter papel. Também. O que mais? Havendo uma facilidade da pedra. Como é que é lá? Havendo uma facilidade da pedra ser encontrada. Exatamente. Mas o Elias falou a coisa mais importante. A pedra tinha essas vantagens todas que a gente listou. Mas o grande problema da pedra era que não permitia correção. Parece piada, mas é verdade. Porque naquela época já existia C cedilha, 2 S, SC, SQ, em hieróglifo. Tá certo? No lugar de águia com uma perninha, o cara fizesse urubu, enfim, com o olho aberto, porque o som é parecido, mas gramaticamente é errado. Não tem como corrigir a pedra. O que tinha que fazer? Deixar errado, que era inadmissível dentro daquela concepção, tinha que começar tudo de novo. Tá certo? Isso, apesar de, evidentemente, que não pegava um escriba, pendurava no obelisk e falava, escreve aí, ô meu. Né? Existia toda uma preparação, a gente sabia o que escrever, se desenhava na pedra, né? Antes de se entalhar, tudo isso era feito com muito rigor, é assim mesmo. Quer dizer, a gente vê livros hoje, depois de passar por 15 revisores, ainda sai com erro. Saía com erro, porque ninguém percebeu. Quando alguém lê, ela fala, está errado, aquela águia ali está fora de, né? Está errado, ali não é águia, ali é pedra. Está errado, está escrito errado. O que faz com aquele negócio? O barro não. O barro tinha todas as vantagens que foram mencionadas com relação a ele, todas. Ele é tão durável quanto, ele é tão barato quanto, ele é tão disponível quanto, mais, além de tudo isso, ele permitia que se fizessem coisas pequenas e leves. E para as necessidades dos babilônios da época, isso era muito importante. Porque a primeira necessidade deles era fazer continhas de mercador. Quando vendeu, quando comprou, soma, compra. Eram coisas muito pequenas, muito menos comprometedoras do que aqueles grandes monumentos. E principalmente, permitia a correção. Porque o barro mole. Né? Errou, passa o dedo, corre e escreve de novo. É que depois que o barro era escrito e corrigido e revisado, ele ia ser queimado para ficar, enfim, ficava cozido e aí virava uma lajota de verdade. Né? E aí ele é tão durável quanto a pedra. Né? Tão durável que, enfim, desenterraram zilhões e zilhões de lajotas de barro. Tá? Então, com o barro, se escrevia com esse instrumentinho aqui, que é a cunha sobre o qual se calcava. Né? O que haveria de vir depois, né, nessa sequência natural? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês constatem aqui é o seguinte: na passagem de uma coisa para outra, não é o que aconteceu. Os egípcios nunca deixaram de escrever em pedra para passar a escrever em barro só porque permitia a correção. Não é isso. Mas os babilônios têm a opção, escolheram isso aqui, pelas vantagens a mais, pelo plus que o barro apresentava. E é isso que vai se repetir em toda essa trajetória. O que vem depois mantém todas as vantagens já adquiridas. É óbvio, né? Porque senão não haveria progresso. Né? E adiciona, agrega alguma vantagem que não existia no material anterior. Isso é óbvio também, não é verdade? Então, com relação à pedra e barro, que é o nosso primeiro exemplo, o barro permite a correção, que é uma coisa dramática, uma coisa fantástica com relação a esse material. Na sequência do barro, alguns povos, os povos, por exemplo, que moravam nas beiras, na
tinham acesso a ossos de peixes, a conchas, a cascas de tartaruga, né? Que era uma materialidade. Quer dizer, quem estava no deserto, egípcio e babilônia, nunca viu casca de tartaruga nem osso de baleia, né? Mas quem estava na costa via. E era natural, né, que se usasse esse tipo de material. O outro também permite uma eventual correção, porque você lixa ele apaga, né? Mas ele é um material que tem características muito próximas a esse. Os ossos eram usados, né? Os ossos se escreviam também com um estilete, né? Um estilete é um instrumento de pontiagudo, metálico, né? Mais duro que o osso, com o qual se gravava. Isso é uma tradição que até hoje, né, os esquimós mantêm, que é o que chamam em inglês de Grimshaw, né? Eles escrevem, traduzem, documentam coisas dentro, em cima de ossos de foca, ossos de leão marinho, de peixes e coisas assim, né? A madeira funciona de uma forma muito semelhante aos dos ossos. Quem dispõe de madeira, quem não dispõe de madeira, não tem madeira. Mas a madeira, ela apresentou, vou até falar, a madeira, quando passou a ser utilizada, ela foi interpretada de várias maneiras diferentes. Os egípcios fizeram muitas coisas em madeira, né? Existem muitos documentos, até, enfim, rosetas grandes, coisas importantes feitas, gravadas com hieróglifos sobre a madeira. Gregos, romanos, enfim, naquela região toda do Mediterrâneo se utilizou a madeira, e a madeira foi utilizada na Ásia, enfim, no mundo inteiro onde se dispunha, de várias maneiras diferentes. Primeiramente, o que se fazia com a madeira? Se escrevia diretamente o texto na madeira. Então o sujeito tinha lá um texto, ele gravava como se estivesse gravando numa lajota de barro, ou num pedaço de pedra, ou numa casca de tartaruga. Pegava uma lâmina de madeira, que também permitia a coisa de ser cortada num tamanho específico, ser feita, né, moldada, né, por uma finalidade específica, e gravava o texto ali. Então você pegava uma placa de madeira e lia o que estava escrito ali da cabeça para baixo. Lia, leu, tá certo? É um documento. Depois alguém sacou o seguinte: no Oriente, o pessoal descobriu muito antes de Gutenberg a possibilidade de usar a madeira como um carimbo, como uma estampa, né? Então escrevia-se um texto aqui, que era entintado, e esse texto era reproduzido sobre outra superfície. Ele já tinha essas outras superfícies. Existiam tecidos, né? Existiam cascas de árvore, existia, enfim, corpo humano, existia marfim, existia N outras coisas. Então, se utilizou a madeira não como suporte final da escrita, mas como um meio, né, de multiplicação da escrita, né, que foi o primeiro processo de impressão em massa. Mais interessante do que isso foi uma invenção que os gregos fizeram, depois passaram para os romanos, que eram os famosos pugilários. Os pugilários eram lâminas de madeira, e com isso se fez os primeiros livros, sobre o qual se percebeu também pela primeira vez, ou se preocupou pela primeira vez, com a reciclagem dos materiais, né? Isso aqui muito antes de Cristo, né? Mas os pugilários eram lâminas de madeira recobertas de gesso ou de cera. Então o pessoal escrevia o que precisava, no dia seguinte derretia mais cera, ou passava uma nova camada de gesso, e na mesma base se utilizava tudo novamente, né? Os primeiros cadernos escolares eram feitos assim. Os rascunhos de grandes documentos eram feitos assim. E foi essa invenção aqui que permitiu a confecção do primeiro livro de páginas dobráveis. Você tem notícia, né? Quem foi? Os gregos. Né? Então, esse sistema, né? Depois vocês pegam isso com calma, vocês vão ler aqui, está tudo escrito em grego. Com um estilete também, eles riscavam sobre essa superfície delicada da cera ou da pedra. Então, as crianças iam para a escola e tem o nome de pugilários porque é do tamanho de um punho, né? Uma coisa pequena, um caderninho. Nunca tinha mais do que 8 páginas também, para o peso, né? O cara é um pedaço de árvore embaixo do braço. Mas eram páginas amarradas, era uma placa, o estudante tinha 2 livros amarrados com couro, né? Foi o primeiro formato de livro semelhante ao que a gente tem hoje. Então ele ia lá e, enfim, ele aprendia, né? Fazia a lição de casa, no dia seguinte ia para a escola, o professor espremia a abelha, derretia, né? Passava cera aqui de novo, começava tudo de novo. E os adultos usavam o mesmo sistema para fazer o rascunho dos documentos. Então, primeiramente, tudo era escrito aqui, né, na tábua encerada, e depois passado para metal, ou para papiro, ou para pergaminho, que eram outros materiais que eles tinham. Tá? Muito bem. Alguém quer fazer uma pergunta antes de interromper? Escreve pugilares. Pugilares. Um jeito. Que vem do latim pugmus. Pugmus, deve ser. Que era o caminho. Muito bem. Da mesma maneira, né, que se trabalhava
chineses foram os grandes experts na leitura de livros de bambu. Né? Então, como é que se trabalhava o bambu? Se pegava a lâmina de bambu, né? Uma lasca de bambu, se escrevia com um instrumento pontiagudo, do mesmo jeito que se escrevia sobre o barro, o osso ou a madeira. Né? Depois se passava uma fuligem, né? um pó de carvão qualquer, para fazer que esses sucos aqui ficassem discerníveis, e depois se amarrava o texto todo no código. Então os livros tinham uma cara muito peculiar, que era assim, parecia esteirinha de restaurante. Era livro, e era todo. Então a maneira, a gente vai vendo livros de formatos completamente inusitados, mas que tem a ver com a natureza e as limitações e o próprio processo de escrita, né, derivado da conjunção dessas coisas. Da própria escrita também. Aqui você fala uma coisa super interessante que eu esqueci de falar. Quando se fala da escrita, no começo, as convenções todas de se escrever foram aparecendo ao longo do tempo. Quer dizer, quando se começou a escrever, varia tudo. Tanto faz por onde você escreve, de cima para baixo, da lá para cá, de cá para lá. Existiram, até que isso foi convencionado, escritas que você escrevia, e muitas ainda permitem isso até hoje. Quer dizer, o chinês se escreve de cima para baixo, de lá para cá, se quiser, de baixo para cima, tanto faz, dá para ler. Né? A nossa escrita, por exemplo, teve uma época que entre os gregos, ela era escrita, né? Em grego, né? Que fosse, num sentido, ela começava por aqui, na linha seguinte, ela vinha toda ao contrário. Na próxima, ela voltava tudo certinho. Os gregos chamavam esse sistema de bustrófedon, que quer dizer em grego, né, seguindo as linhas do arado no campo. Romântico trabuco, mas uma complicação. Então, o bustrófedon quer dizer vai e volta que nem o arado no campo. Então, graças a Deus que as coisas não são mais assim. Mas, dessa época, né, a gente tem coisas que o dia que se definiu ou que se estabeleceu uma convenção, e várias convenções são decorrências das coisas mais triviais que você possa imaginar. Nesse momento, a partir de agora, vamos só escrever de um lado, várias letras ficaram invertidas. Então a gente tem várias letras, por exemplo, né, em várias línguas, que a gente fala, mas isso aí é um R ao contrário, é mesmo, porque numa época ela ia e voltava, e um dia resolveram que ficava daquele jeitão, e por um acaso ela ficou invertida. Né? Então a gente tem em russo, por exemplo, tem uma letra que é assim. Tem um N que é ao contrário, né? Porque é da época do bustrófedon, né? Na época que os gregos faziam essa coisa toda. Então, as convenções vão surgindo por coisas muito triviais. Por exemplo, enquanto não se usava tinta líquida, a maioria das pessoas já, desde aquela época, era destra, né? Canhoto sempre foi um problema para a humanidade, desde mais que até um canhoto com raríssimas exceções, tem outros são vários, mas desde aquela época, canhoto já era minoria. Então o que acontecia? Antes da existência da tinta, tanto fazia o cara escrever de lá para cá quanto de lá para cá. Quando começasse a escrever com tinta, o que acontece com quem escreve da esquerda? Borra tudo. Borra aqui, ó. Borra aqui mesmo. Então, quem escreve árabe, quem escreve hebraico, aramaico, fenício, e mesmo grego, antes da convenção, ou chinês ou japonês, ia borrando tudo. Quando perceberam isso, agora então não pode mais, muda daqui para cá. E começou a se escrever da esquerda para direita por causa da tinta. Porque antes da existência da tinta não fazia a menor diferença. Da mesma forma de cima para baixo. Né? Então a escrita de cima para baixo, por exemplo, funcionava que era uma beleza nos livros em rolo. Porque era uma coisa que você ia lendo e enrolando, era uma coisa natural. Então, o formato das letras, a forma de se escrever, a aparência delas, a confecção do livro, e convenções do tipo de lá para cá, de cá para lá, de cima para baixo, eram todas coisas que vão acontecendo, vão surgindo na medida que vai se descobrindo novos materiais, ou evoluindo, concebendo. É uma coisa muito amarradinha, muito bonita. Né? Os egípcios, por exemplo, tinham convenções para uso de cores na escrita. Né? Então, vermelho, eles só usavam duas cores, vermelho e preto. Vermelho era uma cor exclusiva para nomes de faraós e para letras maiúsculas. O resto era tudo preto. Então, são coisas que existem, né? Convenções estabelecidas. Muito bem. Da mesma forma que se trabalhava no bambu, se trabalhava cascas de árvore. A casca de árvore, ao contrário da maioria desses materiais, na verdade existiam em praticamente todos os lugares. Existem várias maneiras de trabalhar
O homem chegou à casca de árvore através da utilização que ele já vinha fazendo da casca de árvore como vestimenta. Foi uma das primeiras coisas que o homem utilizou para se cobrir do frio foi a casca de árvore. Né? Então ele conhecia o processo de extração da casca de árvore para fazer roupa, para fazer cobertor, para fazer cestaria, para fazer rede, para fazer corda. Quando ele tem a escrita e quando ele tem instrumentos para escrever sobre esse material, ele utiliza esse mesmo material como suporte da escrita. Da mesma forma, como então, mostrar algumas cascas de árvore, que nós vamos ver explicar depois do almoço. Aqui é casca de árvore. Né? Porque a casca de árvore, aliás, feita por uma tribo brasileira, né? Lá no Alto Solimões. Né? Isso aqui é casca de árvore. Isso aqui é tururi. Tururi. Isso aqui também é casca de árvore. Com isso aqui, por exemplo, os astecas fizeram todos os livros que eles tinham antes de Colombo. Então sobrou meia dúzia para contar a história. Né? É um material que eles chamam de amate. Tem um nome lá em asteca, vem do asteca, que é amato, e eles chamam de papel amate. Não é papel, é uma casca de árvore batida. O processo de obtenção disso aqui na natureza é ligeiramente diferente, nós vamos ver depois. Acho que na parte da tarde nós vamos ver em vídeos e slides. Isso aqui também é casca de árvore. Mais escura, é outro tipo de árvore. Isso aqui é o mesmo processo, só que isso aqui é uma árvore, essa aqui é outra. Você consegue resultados diferentes. Então, com exceção dos astecas e alguns poucos povos lá na Indonésia, a maioria dos povos que trabalhou com casca de árvore não tinha escrita ainda. Então você não tem documentos escritos sobre esse material. Por duas razões. Primeiro, porque os povos não tinham essa escrita. Né? E segundo, porque é um material muito frágil. E ele se decompõe, se deteriora, é difícil preservar coisas. As folhas foram utilizadas também de uma forma muito peculiar. Né? Literalmente folhas mesmo, folha de árvore. Isso aqui é folha de bananeira, é uma página de um livro. Daí as palavras, até hoje a gente fala folhas do livro. Porque numa época foi folha do duro, de verdade. As folhas permitiam a confecção de um tipo de livro fantástico,